Gabriel sentia os olhos pesados, como se o peso de São Paulo inteiro estivesse nas suas pálpebras. Ele tinha 25 anos, mas parecia mais velho. O rosto marcado por olheiras, a barba rala que não via lâmina há dias, a camisa amarrotada que cheirava a suor e café frio. Motorista de Ep há 2 anos, ele conhecia cada rua da cidade, cada engarrafamento, cada esquina onde os passageiros pediam para esperar só mais um minutinho. Mas naquela noite, 14 de abril de 2025, depois de 12 horas dirigindo sem parar, Gabriel só queria chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer o dia. O app ainda piscava no celular, oferecendo mais corridas, mas ele desligou. Chega. O último trem para a Zona Leste saía em poucos minutos, e ele não ia perder. A estação Sé, no coração de São Paulo, era um monstro de concreto e luzes, fluorescentes, mas àquela hora, quase 3h30 da manhã, estava estranhamente silenciosa. Gabriel desceu as escadas, os tênis gastos ecoando no piso sujo. Não havia ninguém, nem os guardas que costumavam cochilar nos cantos, nem os mendigos que se abrigavam do frio, nem os últimos passageiros correndo para não perder o trem. O ar estava gelado, um frio que não fazia sentido para o outono quente da cidade, e o cheiro de metal e urina parecia mais forte, como se o lugar estivesse prendendo a respiração. Ele olhou o relógio. 3h32. Estranho. O último trem deveria ter passado às 1h, mas o app de transporte dizia que havia um às 3h33. Gabriel não questionou. Estava cansado demais para pensar. Sentou num banco de metal, o celular na mão, e esperou. O silêncio era pesado, cortado apenas pelo zumbido das luzes piscando no teto. Ele tentou ouvir o barulho do trem chegando, mas nada. Só o vazio e uma sensação que ele não nomeava, como se algo o observasse das sombras entre os pilares. Às 3h33, um som baixo começou. Não como o ronco de um trem, mas como um gemido de metal sendo torcido. Gabriel levantou-se, o coração acelerando sem motivo. O trem chegou devagar, quase rastejando, as luzes dos vagões tremendo como se fossem apagar. Não havia número na placa frontal, nem destino, só uma placa em branco, manchada de ferrugem. As portas se abriram com um chiado e o interior do vagão estava escuro, exceto por uma luz vermelha fraca que pulsava no teto. Gabriel hesitou. Algo nele dizia para correr, para subir as escadas e chamar outro carro, mas o cansaço venceu. É só um trem, murmurou entrando. As portas se fecharam atrás dele, com um som que parecia um grito abafado, metal contra metal, rangendo como se doesse. Gabriel segurou a barra de apoio, o vagão vazio refletindo sua imagem nos vidros sujos. Ele sentou, o assento de plástico frio sob as pernas, e olhou pela janela, esperando ver a plataforma da Sé desaparecer enquanto o trem partia. Mas o trem não parava na próxima estação, nem na seguinte. Ele franziu a testa, olhando o celular, sem sinal, a tela piscando entre sem serviço e estática. O relógio marcava 3h33, como se o tempo tivesse travado. Que merda é essa? Gabriel levantou-se, andando até a porta que conectava os vagões. Estava trancada. Ele bateu no vidro, gritando por um maquinista que não aparecia. Ei, alguém aí? Tô na estação errada. Nenhuma resposta, só o som do trem acelerando. Um ronco que parecia vir debaixo do chão, como se o vagão estivesse vivo. Ele voltou ao assento, o peito apertado, e olhou pela janela de novo. Não havia cidade lá fora, só escuridão, uma negrura tão densa que parecia engolir a luz. Mas então algo mudou. A janela não mostrava mais o nada, mostrava uma memória. Gabriel congelou. Era o acidente. 2 anos antes, numa noite chuvosa na Marginal Pinheiros. Ele estava bêbado, dirigindo rápido demais, e não viu o carro à frente. O impacto, o vidro estilhaçando, o som do metal amassando. Tudo voltou em flashes. Ele viu o outro motorista, um homem de meia-idade, preso nas ferragens, o sangue escorrendo pelo rosto, os olhos abertos, pedindo ajuda. Gabriel não parou. Ele fugiu, deixou o homem lá e nunca contou a ninguém. A culpa o corroía, mas ele enterrara tão fundo que quase esquecera. Até agora. A janela mostrava tudo, como um filme em câmera lenta.
O grito do homem, o cheiro de gasolina, o calor do fogo que começou a subir. Gabriel desviou o olhar, o estômago revirando, mas o som não parava. Ecoava no vagão, nos ouvidos, na cabeça. "Para com isso!" gritou, socando a janela, mas o vidro não quebrou. Ele caiu de joelhos, as mãos na cabeça, tentando bloquear as imagens, mas elas estavam dentro dele, projetadas como um pesadelo que não acabava. Foi então que ouviu passos, pesados, lentos, como se algo arrastasse ferro pelo chão. Gabriel levantou o rosto, o coração na garganta, e viu. No fundo do vagão, uma figura alta, mais alta que qualquer homem, emergia da sombra. Não tinha rosto. Onde deveria haver olhos, nariz, boca, havia só uma superfície lisa, cinza como pedra, com uma fenda escura que parecia um sorriso torto, mas não era sorriso. As mãos eram de ferro enferrujado, longas, com dedos que terminavam em pontas afiadas, arranhando o chão a cada passo. O condutor. Ele vestia um uniforme de maquinista, mas rasgado, manchado de algo que não era só ferrugem. Gabriel tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. O condutor parou a poucos metros, a cabeça inclinada como se o estudasse. Ele não falou, mas uma voz ecoou na mente de Gabriel, grave, múltipla, como 1000 sussurros ao mesmo tempo. "Bem-vindo ao julgamento." Gabriel gritou um som rouco, desesperado, e correu para a porta do vagão, batendo com os punhos. "Me deixa sair, eu não fiz nada." Mas a porta não cedia, e o trem acelerava, o ronco agora um rugido que parecia rir. Ele virou, o condutor ainda lá imóvel, a fenda sorriso mais larga, como se soubesse algo que Gabriel não queria lembrar. As janelas ao redor brilhavam com o acidente, o rosto do homem morto encarando Gabriel de todos os ângulos, os olhos abertos, acusadores. Gabriel caiu contra a porta, batendo, gritando, as mãos sangrando de tanto socar o metal. "Por favor, me deixa sair." Mas o trem não parava, e o condutor o observava, um juiz silencioso que sabia exatamente o que Gabriel tentava esquecer. Gabriel não sabia quanto tempo havia passado desde que o trem partira da estação Sé. O relógio do celular ainda marcava 3h33, preso como se o tempo risse dele, e o trem não parava, não desacelerava, só corria, um ronco constante que parecia vir de dentro do vagão, das paredes, do chão, dele mesmo. A presença do condutor ainda pairava no ar, mesmo depois que a figura desapareceu no fundo do vagão. Aquele sorriso fendido, as mãos de ferro arranhando o metal, a voz que não era voz, mas um eco na mente. "Bem-vindo ao julgamento." Gabriel tremia, as mãos ensanguentadas de tanto bater nas portas, o grito preso na garganta. Ele não podia sair. Não ainda. Ele se arrastou até um assento, o plástico gelado sob as pernas, e tentou respirar. O vagão estava vazio, ou assim parecia, com luzes vermelhas piscando no teto, lançando sombras que dançavam como fantasmas. As janelas, antes escuras, agora brilhavam com algo que não era o mundo lá fora. Eram espelhos, mas não refletiam o rosto de Gabriel. Refletiam o passado, o acidente. Ele tentou desviar o olhar, mas não conseguia. Seus olhos eram puxados, forçados a ver, como se o trem segurasse sua cabeça e dissesse: "Olhe." Era a Marginal Pinheiros, 2 anos antes. A chuva caía forte, o asfalto brilhava, e Gabriel dirigia rápido, o rádio alto, uma garrafa de cerveja entre as pernas. Ele não viu o carro à frente, um Fiat cinza, até ser tarde demais. O impacto foi um trovão, vidro estilhaçando, metal amassando, o grito do outro motorista cortando o ar. Gabriel viu o homem preso nas ferragens, o rosto coberto de sangue, os olhos abertos pedindo ajuda. Ele não parou. O cheiro de gasolina subiu, o fogo começou e Gabriel fugiu, o coração na garganta, as mãos tremendo no volante. Ele nunca contou a ninguém, mas o trem sabia. As janelas mostravam tudo em detalhes excruciantes. O som do impacto ecoava no vagão, tão real que Gabriel sentia o choque nos ossos. Os gritos do homem: "Ajuda, por favor!" eram tão claros que ele cobriu os ouvidos, mas o som não parava, vinha de dentro.
O sangue no asfalto, vermelho, vivo, parecia escorrer pelas janelas, e o cheiro de gasolina enchia o ar, sufocante. Gabriel caiu de joelhos, o calor do fogo imaginário queimando sua pele. As chamas refletidas nos vidros como se quisessem alcançá-lo. "Para com isso!" gritou, socando o chão. Mas o loop recomeçava, o impacto, os gritos, o sangue, a fuga. Ele não sabia quanto tempo ficou preso na memória. Horas, talvez minutos, mas cada segundo era uma eternidade. Quando finalmente conseguiu se levantar, as pernas moles, o rosto molhado de lágrimas e suor, ele percebeu que não estava mais sozinho. Havia outros no vagão, figuras que não notara antes, sentadas em silêncio, cada uma encarando uma janela própria, cada uma perdida no seu inferno particular. A primeira era uma mulher de uns 40 anos, cabelo grisalho preso num coque frouxo, o rosto magro e fundo, como se não comesse há dias. Ela não olhava para Gabriel, só para a janela, onde uma criança pequena, esquelética, chorava num canto de uma casa suja. "Eu não queria", a mulher murmurava, as mãos tremendo. "Eu não tinha dinheiro. Ele morreu com fome, meu filho." Gabriel engoliu em seco, a voz dela cortando como faca. O nome dela era Clara, ele descobriu depois. Uma mãe que deixou o filho morrer por negligência, consumida pela culpa que o trem agora esfregava na cara dela. Ao lado de Clara, um homem mais velho, talvez 50 anos, com cabelo curto e uma tatuagem desbotada no braço. Ele usava uma jaqueta de couro rasgada, e sua janela mostrava um beco escuro, um jovem deitado no chão, baleado, o sangue se misturando. A chuva. "Foi um erro", o homem dizia, a voz rouca, quase um rosnado. "Eu achei que ele era culpado. Eu encobri tudo. Marcos, ex-policial, matara um inocente e plantara provas para se safar." O trem o fazia reviver o momento em que o jovem implorou pela vida. O som do tiro ecoando sem parar. A última era uma adolescente, não mais que 17 anos, cabelo tingido de roxo, piercings no nariz e na sobrancelha. Sofia. Ela chorava, as unhas cravadas nas coxas, enquanto sua janela mostrava uma ponte alta, uma garota caindo, gritando, o corpo se chocando contra a água abaixo. "Ela me humilhou", Sofia sussurrava entre soluços. "Eu só empurrei, foi um empurrão, só isso." Mas o empurrão matara a amiga, uma rival que Sofia invejava, e agora o trem a fazia ouvir os gritos da garota sem parar, o som da água engolindo o corpo. Gabriel cambaleou até eles, a voz tremendo. "Quem são vocês? O que está acontecendo aqui?" Clara foi a primeira a responder, sem tirar os olhos da janela. "Você está preso como a gente. O condutor, ele força você a enfrentar ou morrer." Marcos riu, um som seco, sem humor. "Não tem saída, garoto. Ele sabe o que você fez." Sofia só chorava, balançando a cabeça, as unhas agora sangrando de tanto se cravar na pele. Antes que Gabriel pudesse perguntar, mais o chão tremeu. Passos pesados ecoaram, metal arranhando metal. O condutor voltou, emergindo do fundo do vagão como se nascesse da sombra. A figura alta, sem rosto, as mãos de ferro brilhando sob a luz vermelha, a fenda sorriso mais larga, quase rasgando a face cinzenta. Ele bateu as mãos no chão, o som reverberando como um trovão, e Gabriel sentiu o ar ficar mais pesado, mais quente. As janelas ao redor se acenderam de novo, todas mostrando o acidente de Gabriel, o fogo, o sangue, o homem morto. Uma voz ecoou na cabeça dele, grave, cortante. "Confesse." Gabriel gritou, as mãos na cabeça, tentando bloquear o som. Mas a voz não parava e o loop recomeçava, o impacto, os gritos, o momento em que ele fugiu. "Não vou confessar", gritou, caindo de joelhos, o peito ardendo, a visão embaçada pelas lágrimas. "Eu não fiz nada, eu não queria." Mas o trem não se importava com desculpas. O condutor ficou parado, observando, as mãos de ferro brilhando como se esperassem para agarrá-lo. Clara levantou o olhar pela primeira vez, os olhos fundos, sem esperança. "Você vai", disse a voz baixa, quase um sussurro. "Todos nós vamos." O vagão ficou em silêncio, exceto pelo som das memórias, os gritos de Gabriel, o choro de Sofia, o murmúrio de Marcos. O condutor inclinou a cabeça,
A fenda sorriso se alargando ainda mais, e Gabriel soube que não havia como fugir do que o trem queria. O vagão parecia menor agora, como se as paredes de metal enferrujado se fechassem ao redor de Gabriel, Clara, Marcos e Sofia. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de gasolina, sangue e algo mais. Um odor de podridão que não vinha de nenhum lugar visível, mas que se infiltrava nos pulmões, sufocante. As luzes vermelhas no teto piscavam, lançando sombras que dançavam nas janelas, onde as memórias de cada passageiro ainda brilhavam, um ciclo de tormento que não parava. Gabriel, de joelhos, ainda ouvia os gritos do homem que deixara para morrer no acidente. O som ecoava, misturado ao choro de Sofia, aos murmúrios de Marcos, ao silêncio cortante de Clara. O condutor tinha desaparecido, mas sua presença permanecia, uma ameaça invisível que pairava sobre eles. Gabriel levantou-se, as pernas trêmulas, o rosto molhado de suor e lágrimas. Ele olhou para os outros, cada um preso no seu próprio inferno. "A gente precisa falar", disse, a voz rouca, quase engolida pelo ronco do trem. "Se a gente não entender o que está acontecendo, ninguém sai daqui." Clara foi a primeira a responder, levantando os olhos fundos, o rosto magro iluminado pela luz vermelha. "Não tem saída", disse ela, a voz baixa, mas firme. "Não enquanto ele estiver aqui." Marcos riu, um som seco que parecia mais um latido. "Ele? Você fala como se fosse uma pessoa, aquela coisa não é humana." Sofia, encolhida num canto, apenas balançava a cabeça, as unhas cravadas nas coxas, o cabelo roxo colado no rosto molhado de lágrimas. Clara respirou fundo, como se as palavras doessem. "Eu sei o que é isso", disse ela, apontando para o vagão ao redor. "Esse trem é uma prisão, uma estação final. Não é para qualquer um. Só para as almas que carregam pecados pesados, que não conseguem carregar a culpa sozinhas." Gabriel franziu a testa, o peito apertado. "Mas eu não tô morto", disse, quase gritando. "Eu estava na Sé. Eu peguei esse trem por engano." Clara balançou a cabeça, os olhos tristes. "Não foi engano, ele te escolheu. Você tem algo para confessar, não tem?" As palavras de Clara acertaram Gabriel como um soco. Ele pensou no acidente, o homem que deixou para morrer, o sangue, o fogo, a fuga, a culpa que enterrara tão fundo que quase esquecera, até o trem trazer tudo à tona. "E as regras?", perguntou Marcos, a voz carregada de raiva. "Porque se é uma prisão, tem que ter regras, né? Como a gente sai?" Clara hesitou, olhando para a janela, onde a memória dela, o filho morrendo de fome, ainda se repetia, o choro da criança ecoando no vagão. "É simples", disse ela finalmente. "Enfrente seu pecado ou morra. Você revive seu pior momento até confessar, até aceitar a culpa. Se não fizer isso, o condutor te leva." Gabriel sentiu um arrepio descer pela espinha. "Leva para onde?", perguntou, mas Clara não respondeu, só baixou o olhar. Sofia, que até então só chorava, levantou a voz trêmula. "Eu não vou confessar nada. Eu não matei ela de propósito. Foi um acidente." A janela ao lado dela brilhou mais forte, mostrando a amiga caindo da ponte. O grito cortando o ar, o som do corpo batendo na água. Sofia cobriu os ouvidos gritando: "Para! Para com isso!" Marcos bateu na parede, o som reverberando como um tiro. "Chega dessa merda. A gente não vai ficar aqui esperando essa coisa nos pegar." Ele se levantou, a jaqueta de couro rangendo, e caminhou até uma janela, socando o vidro com força. O impacto fez um som oco, mas o vidro não quebrou. Em vez disso, rachaduras apareceram e se fecharam como se a janela fosse viva, se regenerando. Marcos recuou xingando e foi até a porta que conectava os vagões, tentando forçar a maçaneta. O metal brilhou, vermelho como brasa, e ele gritou, puxando a mão. A palma estava queimada, a pele borbulhando como se tivesse tocado ácido. Gabriel correu até ele, mas parou quando o chão tremeu. Passos pesados ecoaram, o som de ferro arranhando o metal. O condutor voltou, emergindo da escuridão no fim do vagão, sua figura alta e encurvada, o uniforme rasgado, manchado de algo que parecia sangue seco, a face cinzenta, lisa, sem olhos, sem nariz, só a fenda sorriso, agora mais larga, quase rasgando a cabeça ao meio. As mãos de ferro brilhavam,
as garras arranhando o chão a cada passo, deixando sulcos profundos no metal. Ele parou, a poucos metros deles, e apontou para Sofia. Sofia gritou, encolhendo-se contra a parede. Não, eu não fiz nada, não foi minha culpa. Mas o trem não ouvia. O vagão tremeu, as luzes piscando rápido, e a janela ao lado dela se transformou. Não era mais só uma imagem. A memória se materializou. A ponte alta surgiu dentro do vagão. O corrimão enferrujado, o vento uivando. A amiga de Sofia, uma garota de cabelo castanho, olhos arregalados, gritando enquanto caía. Sofia tentou correr, mas uma força invisível a agarrou, arrastando-a pelo chão como se fosse uma boneca. "Me ajuda! Gabriel, por favor!" gritou ela, as unhas raspando o metal, deixando marcas ensanguentadas. Gabriel deu um passo à frente, mas Clara o segurou, os dedos frágeis apertando seu braço. "Não dá", sussurrou ela, os olhos cheios de lágrimas. "É tarde demais." Sofia foi jogada contra a janela, que agora era a ponte, o vidro se dissolvendo em água escura. A garota morta apareceu, as mãos pálidas e inchadas agarrando Sofia e puxando-a para dentro. Sofia gritou, o som cortado quando o condutor a empurrou com uma das mãos de ferro. Ela desapareceu na memória, engolida pela água, e o vagão ficou em silêncio. Até que um som de ossos quebrando ecoou do outro lado, longo, lento, final. Gabriel caiu de joelhos, o estômago revirando. Marcos, ainda segurando a mão queimada, xingava baixo, os olhos arregalados. Clara apenas encarava a janela onde Sofia estivera, o rosto sem expressão, como se já esperasse por isso. O condutor ficou parado, a fenda sorriso se fechando devagar, as mãos de ferro brilhando sob a luz vermelha. Ele não disse nada, mas Gabriel sentiu a voz na cabeça, grave, insistente. "Confesse." As janelas ao redor se acenderam de novo, mostrando o acidente de Gabriel. O carro em chamas, o homem preso, o sangue, o momento em que ele fugiu. Gabriel olhou para as mãos, tremendo, as palmas sujas de suor e sangue seco de tanto socar, as portas no capítulo anterior. Ele sabia que precisava enfrentar o acidente, confessar a culpa que o trem exigia, ou seria o próximo a ser arrastado para dentro da própria memória, para nunca mais voltar. O vagão parecia pulsar, como se o trem estivesse vivo, respirando com um ritmo lento e doentio. O ar estava mais pesado do que nunca, carregado com o cheiro de metal queimado e algo podre, algo que lembrava carne deixada ao sol. Gabriel sentia o peito apertado, o coração batendo tão rápido que doía. Ele ainda ouvia o som de ossos quebrando, o último eco de Sofia, engolida pela própria memória, arrastada pelo condutor para dentro da ponte que a janela mostrara. A luz vermelha piscava no teto, lançando sombras que pareciam garras nas paredes, e as janelas ao redor continuavam a brilhar com as memórias dos passageiros, um ciclo de tormento que não parava. Mas agora eram só 3, Gabriel, Clara e Marcos. Clara estava sentada no chão, as costas contra a parede, os olhos fundos fixos no vazio. Ela não falava desde que Sofia desapareceu, mas sua respiração era irregular, como se tentasse não desmoronar. Marcos, o ex-policial, andava de um lado para o outro, a mão queimada, marcada pela tentativa de abrir uma porta no capítulo anterior, enrolada num pedaço rasgado da jaqueta de couro. Ele xingava baixo, as palavras saindo entre os dentes mais para si mesmo do que para os outros. "Isso não vai ficar assim. Eu não vou ficar aqui esperando essa coisa me pegar." Gabriel levantou o olhar, a voz tremendo. "Você viu o que aconteceu com Sofia. Não tem como lutar contra ele." Marcos parou, virando-se para Gabriel com os olhos injetados, o rosto vermelho de raiva. "Você não sabe de nada, garoto. Eu não mereço estar aqui. Eu fiz o que tinha que fazer." Ele apontou para a janela ao lado, onde sua memória ainda se repetia. O beco escuro, o jovem que ele matara baleado sem motivo, o sangue se misturando à chuva, os olhos abertos do cadáver encarando o céu. "Foi um erro, tá legal? Um erro. Eu não vou confessar nada para esse monstro." Gabriel abriu a boca para responder, mas Clara falou primeiro, a voz fraca, quase um sussurro. "Você não entende, Marcos. Não é sobre merecer. É sobre enfrentar.
Se você não confessa, ele te leva. Marcos riu, um som seco e amargo que ecoou no vagão. Leva pra onde, hein? Pro inferno. Eu já tô no inferno. Ele chutou o assento ao lado, o plástico rachando com o impacto, e começou a procurar algo... No chão, os movimentos frenéticos. Gabriel franziu a testa, o estômago revirando. O que você tá fazendo? Marcos não respondeu, mas encontrou o que queria. Uma barra de ferro, solta perto de uma das portas que conectavam os vagões. Provavelmente parte do trem que se desfazia aos poucos. Ele a pegou, o metal enferrujado rangendo em suas mãos, e foi até a porta. Eu não vou esperar, vou sair daqui nem que eu tenha que quebrar esse trem inteiro. Gabriel levantou-se, o coração acelerando. Marcos, para! Você viu o que aconteceu com a outra porta? Ele apontou para a mão queimada de Marcos, a pele ainda borbulhando, vermelha e crua. Clara também se levantou, os olhos arregalados. Ele tá certo. Não faz isso, você não sabe o que tem do outro lado. Mas Marcos não ouvia. Ele segurou a barra de ferro com as duas mãos, a mão queimada, tremendo de dor, e começou a forçar a porta, cravando o metal na fenda entre as placas. Eu não vou confessar, grunhia ele, o suor escorrendo pelo rosto. Eu não vou morrer aqui. A porta rangeu, o som de metal contra metal cortando o ar como um grito. Gabriel deu um passo à frente, mas parou, o medo o prendendo no lugar. Clara agarrou o braço dele, os dedos frágeis apertando com força. Não vai, sussurrou ela, a voz cheia de pavor. A porta cedeu com um estalo, abrindo-se devagar, e o que havia do outro lado não era outro vagão. Era um vazio negro, um vácuo que parecia sugar o ar do trem, um buraco sem fundo onde a luz não entrava. O frio que veio de lá era cortante, e um som baixo, como um gemido, ecoou do vazio, fazendo os pelos de Gabriel se arrepiarem. Marcos deu um passo atrás, a barra de ferro caindo das mãos com um clangor. Que porra é essa? Murmurou, a voz falhando. Antes que pudesse recuar mais, o trem tremeu, as luzes piscando rápido, e passos pesados ecoaram. O condutor apareceu, mais rápido dessa vez, como se tivesse esperado por aquele momento. A figura alta emergiu da escuridão no fim do vagão, o uniforme rasgado balançando como trapos, as mãos de ferro brilhando como brasas, as garras arranhando o chão. A fenda sorriso na face cinzenta estava mais larga, quase rasgando a cabeça. E pela primeira vez, Gabriel viu algo nos olhos, ou onde os olhos deveriam estar, um brilho vermelho, como fogo. Marcos gritou, tropeçando para trás, mas o condutor foi mais rápido. Ele agarrou Marcos com uma das mãos de ferro, os dedos se fechando ao redor do braço do ex-policial como uma prensa. Marcos gritou, um som de dor pura, enquanto o vazio negro na porta se enchia de imagens. O beco, o jovem que ele matara, o sangue, os olhos abertos do cadáver encarando Marcos com uma expressão que não era mais de morte, mas de raiva. Eu não fiz nada, gritou Marcos, tentando se soltar. Mas o condutor o arrastava para o vazio, o vácuo sugando o ar, os gritos, a luz. Gabriel e Clara recuaram, pressionando-se contra a parede oposta, os olhos arregalados. O corpo de Marcos começou a se desfazer, a pele se transformando em cinzas que flutuavam no vácuo, os gritos se tornando um eco distante. Eu não fiz nada, foram suas últimas palavras, antes que o vazio o engolisse por completo, e a porta se fechasse com um estrondo, como se nunca tivesse sido aberta. O trem tremeu, as luzes piscando, e o condutor virou-se para Gabriel, a fenda sorriso se alargando ainda mais. Pela primeira vez, ele falou, uma voz que era 1000 vozes, um coro de sussurros que cortava a alma. Você é o último. Gabriel caiu, de joelhos, o peito ardendo, as mãos tremendo. Clara estava ao lado dele, o rosto pálido, os olhos cheios de lágrimas. O vazio na porta havia sumido, mas o trem ainda tremia, como se estivesse vivo, como se tivesse gostado do que acabara de acontecer. Um som novo ecoou, algo se arrastando nos vagões acima, um rangido lento como garras no metal vindo de cima, de todos os lados. Gabriel olhou para Clara, o medo o engolindo por inteiro. Eles estavam sozinhos agora, e o trem não perdoava. O vagão parecia um túmulo de metal, o ar tão denso
que Gabriel sentia o peso em cada respiração. O cheiro de ferrugem, sangue e podridão impregnava tudo, misturado ao eco distante dos gritos de Marcos, que ainda ressoavam na mente de Gabriel como um aviso. Ele e Clara estavam sozinhos agora, os últimos sobreviventes no trem das 13h33. O condutor não aparecera desde que arrastara Marcos para o vazio, mas sua presença era uma sombra constante. O som de algo arrastando-se nos vagões acima, o rangido de garras no metal, o pulsar do trem como um coração doentio. Gabriel sabia que o tempo estava acabando. Se não encontrassem uma saída, seriam os próximos. Clara estava sentada contra a parede, o rosto pálido, os olhos fundos brilhando, com uma mistura de medo e determinação. Ela segurava um pedaço de pano rasgado da blusa, pressionando-o contra uma ferida no braço. Uma marca de unha que ela mesma fizera, tentando se manter acordada, lúcida. Gabriel caminhava pelo vagão, os passos ecoando no chão sujo, os olhos procurando qualquer coisa que pudesse ajudar. A gente não pode ficar parado, disse ele, a voz rouca, quase engolida pelo ronco do trem. Se o condutor voltar... Ele não terminou a frase, mas Clara entendeu, balançando a cabeça devagar. Eu sei, respondeu ela, a voz fraca, mas firme. Vamos procurar. Tem que ter algo aqui, alguma pista. Eles começaram a explorar o vagão, tateando as paredes, os assentos, o chão. O trem parecia mais velho agora, como se o tempo o corroesse, de dentro para fora. O metal estava rachado, o plástico dos assentos derretia em alguns pontos, e as janelas ainda brilhavam com as memórias de Gabriel e Clara, um ciclo de culpa que não parava. Gabriel passou a mão pela parede, sentindo o metal frio, e então viu marcas, nomes, datas, mensagens gravadas com algo afiado, como se outros passageiros, antes deles, tivessem deixado suas últimas palavras. Eu confessei e morri. Lia uma, o texto torto, quase ilegível. Não adianta lutar, dizia outra. Gabriel parou, o coração acelerando, ao ler uma mensagem maior, escrita em letras trêmulas. Sacrifício é a chave. Clara, aqui! Chamou ele, apontando para as palavras. Clara se aproximou, os olhos estreitando enquanto lia. Ela ficou em silêncio por um momento, os lábios se movendo como se recitasse algo para si mesma. Sacrifício é a chave, murmurou, e então olhou para Gabriel, uma faísca de entendimento no olhar. Eu sei o que isso significa. Gabriel franziu a testa, o peito apertado. O que você quer dizer? Clara respirou fundo, como se as palavras doessem. Eu estudei teologia antes de tudo desmoronar. Esse trem, ele não é só uma prisão. É um teste. Ele só liberta quem se sacrifica por outro, quem dá a alma para salvar alguém. É por isso que você está vivo, Gabriel. Você não está morto como os outros. O trem te atraiu por causa da sua culpa, mas você ainda tem uma chance. As palavras de Clara acertaram Gabriel como um golpe. Ele pensou no acidente, o homem que deixara para morrer, a fuga, a culpa que o trouxera até ali. Então, a gente precisa se sacrificar? Perguntou a voz tremendo. Clara balançou a cabeça. Não exatamente. Se a gente usar isso contra o condutor, talvez a gente consiga sair. Um de nós pode fingir confessar, atrair ele, enquanto o outro abre uma porta. Gabriel hesitou, a ideia girando na cabeça. Abrir uma porta como? Você viu o que aconteceu com Marcos? Clara levantou o pano do braço, mostrando a ferida. Eu lembro de um ritual. Palavras antigas, sangue. Pode funcionar. Eles bolaram o plano rápido, o desespero guiando cada palavra. Gabriel fingiria confessar, atraindo o condutor, enquanto Clara usaria o ritual para abrir uma porta, qualquer porta, e escapar. Gabriel pegou um pedaço de metal solto no chão, cravando-o, na palma da mão até o sangue escorrer, quente e pegajoso. Clara fez o mesmo, murmurando palavras em latim que ela lembrava das aulas de teologia, a voz trêmula, mas firme. Eles se posicionaram perto da porta que Marcos tentara abrir, a mesma que levara ao vazio. Gabriel respirou fundo, o coração na garganta, e gritou. Eu confesso, eu matei ele, eu fugi, foi minha culpa.
O trem tremeu, as luzes piscando rápido, e o condutor apareceu, mais rápido do que nunca, como se tivesse esperado por aquele momento. A figura alta emergiu da escuridão, o uniforme rasgado balançando como trapos, as mãos de ferro brilhando como brasas. A fenda-sorriso na face cinzenta era agora um buraco negro, um vazio que parecia engolir a luz ao redor. E os olhos, ou onde os olhos deveriam estar, brilhavam com um vermelho intenso, como fogo. Mas ele não se moveu para Gabriel. Ele sabia. Apontou para Clara, a voz ecoando como 1000 vozes. Ela ou você? Clara gritou, o ritual interrompido, o sangue escorrendo pelo braço enquanto ela caía de joelhos. O trem se transformou ao redor deles, os vagões se contorcendo como se fossem feitos de carne. As paredes virando espelhos que refletiam o acidente de Gabriel em todos os ângulos. O carro em chamas, o homem preso, o sangue, o momento em que ele fugiu. O som do impacto ecoava ensurdecedor e o cheiro de gasolina enchia o ar sufocante. Gabriel tentou correr até Clara, mas o chão se inclinou, os espelhos multiplicando sua imagem, sua culpa, sua dor. O condutor avançou, as mãos de ferro arranhando o chão. E Gabriel viu o sangue de Clara pingando, o ritual falhando, as palavras latinas morrendo na boca dela. Ele encarou o condutor, o buraco negro do sorriso parecendo engolir tudo. E soube que a escolha era dele. Salvar Clara ou salvar a si mesmo. O trem pulsava, vivo, esperando. O trem das 3h33 não era mais apenas um trem. Era um inferno vivo, um labirinto de memórias que se materializavam como feridas abertas. As paredes pulsavam como carne. As janelas, agora espelhos, refletiam o acidente de Gabriel em todos os ângulos, multiplicando a dor, o som, o cheiro. O carro em chamas surgia no vagão real, o fogo crepitando, o calor queimando a pele de Gabriel mesmo estando a metros de distância. Ele ouvia os gritos do homem que deixara para morrer. "Ajuda, por favor!" ecoando tão alto que parecia rasgar sua alma. O cheiro de borracha queimada e gasolina enchia o ar, sufocante, misturado ao odor de sangue e podridão que o trem exalava. Gabriel sentia o chão tremer sob os pés, o metal rangendo como se o vagão fosse um animal ferido, pronto para devorá-lo. Clara estava de joelhos, fraca, o braço ensanguentado do ritual falho pingando vermelho no chão. O pano que ela usava para estancar o sangramento estava encharcado, e o rosto dela, pálido, parecia mais morto que vivo. O ritual que ela tentara, palavras latinas, sangue, um último esforço para abrir uma porta e enganar o condutor, havia falhado, e agora o condutor avançava. A figura alta emergiu da escuridão no fim do vagão, o uniforme rasgado balançando como trapos, as mãos de ferro arranhando o chão com um som que era quase um grito. A fenda-sorriso na face cinzenta era um buraco negro, um vazio que engolia a luz, e os olhos brilhavam com um vermelho infernal, como brasas prontas para consumir. Gabriel ficou entre Clara e o condutor, o corpo tremendo, mas os pés plantados no chão. Ele sabia que não havia como enganar o trem. O plano, fingir confessar para atrair o condutor enquanto Clara abria uma porta, fora um erro. O condutor sabia, sempre soubera, e agora avançava, cada passo um trovão, cada arranhão das garras um aviso. Gabriel olhou para Clara, os olhos dela cheios de medo, e então para os espelhos ao redor. O carro em chamas, o homem preso, o sangue, o momento em que ele fugira, a culpa que o trouxera até ali, a culpa que o trem exigia que ele enfrentasse. Ele respirou fundo, o peito ardendo, e falou pela primeira vez em voz alta as palavras que enterrara por 2 anos. "Eu matei ele. Eu fugi. Foi minha culpa." A confissão saiu como um grito, rouca, quebrada, ecoando no vagão como se o trem a absorvesse. O condutor parou, a poucos metros, a fenda-sorriso se alargando ainda mais, quase rasgando a face ao meio. Mas ele não recuou. Ele inclinou a cabeça, como se saboreasse as palavras. E então levantou uma das mãos de ferro, as garras brilhando com um vermelho quente, prontas para agarrar. Gabriel não esperou. Ele correu até Clara, agarrando-a pelo braço ensanguentado e puxando-a para os pés. "Levanta! A gente precisa tentar!" gritou ele, a voz falhando.
Clara cambaleou, fraca, mas seguiu, os olhos arregalados. Eles correram até a porta mais próxima, a mesma que Marcos tentara abrir, a mesma que levara ao vazio. Mas agora, quando Gabriel a tocou, o metal não queimou. Ele brilhou, uma luz branca e pura surgindo na fenda como se fosse uma saída, uma promessa. Gabriel empurrou a porta com o ombro, o metal cedendo devagar, e a luz branca os envolveu, fria, quase reconfortante. Ele empurrou Clara para a luz, os pés dela tropeçando no limiar. "Vai, agora!" gritou, a voz cheia de desespero. Clara hesitou, olhando para ele, os olhos cheios de lágrimas. "Gabriel, não!" Mas ele não a deixou terminar. Ele a empurrou com força, e ela desapareceu na luz, o corpo engolido pelo brilho. A porta começou a se fechar, o metal rangendo, mas o condutor não ia deixar Gabriel escapar tão fácil. A figura avançou mais rápida que nunca, as mãos de ferro brilhando como brasas. Gabriel virou-se, o coração na garganta, e se jogou contra o condutor, os braços abertos, como se pudesse detê-lo. As garras o alcançaram primeiro, rasgando sua camisa, sua pele, o sangue jorrando quente e escuro. Gabriel gritou, a dor explodindo em seu peito, mas ele viu, pela fresta da porta que se fechava, Clara desaparecer completamente, a luz branca engolindo-a. Ela estava salva. O condutor não parou. Ele agarrou Gabriel com as duas mãos, as garras cravando fundo, e o vazio que antes estava na porta reapareceu. Agora no meio do vagão, um buraco negro que sugava tudo, a luz, o som, o ar. Gabriel sentiu o vazio o engolir, o corpo sendo puxado como se fosse papel. A dor tão intensa que ele não conseguia mais gritar. As memórias do acidente voltaram, mas agora ele estava dentro delas. O carro em chamas ao seu redor, o homem gritando a poucos centímetros, o fogo lambendo sua pele. Ele estava preso, para sempre, revivendo o momento que o condenara. O trem parou. As luzes se apagaram, uma a uma, até o vagão ser engolido pela escuridão. O condutor desapareceu, como se nunca tivesse existido, e o silêncio tomou conta. Um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo eco distante do ronco do trem que parecia adormecer. Na estação Sé, Clara acordou deitada no chão frio da plataforma, o ar gelado da madrugada de São Paulo cortando sua pele. Ela levantou-se, trêmula, o braço ainda sangrando, e tocou o rosto. Marcas de garras, fundas, marcavam sua bochecha, uma lembrança do trem que nunca a deixaria. A estação estava vazia, o relógio marcando 3h34, e Clara caiu de joelhos, chorando, sabendo que Gabriel se fora. Clara acordou com o gosto de sangue na boca. O frio do chão da estação Sé cortando sua pele como lâminas. O ar da madrugada em São Paulo era gelado, e o silêncio da plataforma parecia gritar, um vazio que pesava mais que qualquer som. Ela levantou-se devagar, o corpo fraco, o braço ainda sangrando onde o ritual falhara, e tocou o rosto. As marcas de garras, fundas e irregulares, ardiam ao toque, uma lembrança do trem que ela nunca esqueceria. O relógio na parede marcava 3h34, como se o tempo que ficara preso no trem agora corresse de novo. Mas Clara sabia que nada seria como antes. Gabriel se fora, sacrificara-se por ela, e ela carregaria o peso disso para sempre. Nos dias que se seguiram, Clara tentou contar o que acontecera. Foi à polícia, ao hospital, a amigos que mal a reconheciam com as cicatrizes no rosto. "Um trem às 3h33, dizia ela, a voz trêmula, os olhos arregalados. "Ele prende você, faz você reviver. Seus pecados, o condutor." Mas ninguém acreditava. Os médicos a diagnosticaram com estresse pós-traumático, alucinações, talvez esquizofrenia. "Você passou por um trauma", diziam, enquanto a internavam num hospital psiquiátrico na zona norte da cidade. Clara gritava, tentava explicar, mas as palavras saíam desconexas, e as cicatrizes no rosto só reforçavam a ideia de que ela perdera a razão. "Eu não tô louca", gritava ela, enquanto as portas do quarto se fechavam. O som de chaves girando ecoando como as portas do trem. A estação Sé
foi fechada dias depois do incidente. As câmeras de segurança não mostraram nada, nem Clara, entrando nem saindo, nem o trem das 3h33. Mas os funcionários da estação começaram a falar, sussurros sobre luzes piscando à noite, sons de metal rangendo, um frio que não explicavam. A prefeitura alegou problemas estruturais e interditou a plataforma. Mas os rumores já haviam começado. A lenda urbana do trem das 3h33 explodiu nas redes sociais, primeiro em grupos de WhatsApp, depois em posts no X, TikToks e vídeos no YouTube. Você já ouviu falar do trem que aparece na Sé? Dizia um influencer dramatizando com música sombria. Quem entra nunca sai. Relatos falsos começaram a surgir. Pessoas jurando que viram o trem, outras dizendo que perderam. Amigos que o pegaram. A lenda cresceu, alimentada pela curiosidade mórbida da internet. Meses passaram. Era julho de 2025 e a estação Sé ainda estava interditada. As entradas cobertas por tapumes, o chão acumulando poeira e lixo. Mas isso não impedia os curiosos. Diego, um jovem de 22 anos, era um desses. Ele tinha um canal no YouTube, Caçador de Mistérios, onde explorava lugares abandonados e contava histórias de terror para seus 50 mil inscritos. A lenda do trem das 3h33 era perfeita para um vídeo, o tipo de conteúdo que poderia viralizar, talvez até levá-lo aos 100 mil. Ele planejou tudo. Entraria na estação à noite, filmaria a plataforma e fingiria esperar o trem, criando suspense para a câmera. Vai ser épico, disse a si mesmo, enquanto ajustava a GoPro na testa e checava a bateria do celular. Diego escalou os tapumes com facilidade, a adrenalina o fazendo rir enquanto descia para a plataforma. A estação estava escura, o único som o gotejar de água em algum canto e o zumbido de um fio elétrico solto. Ele ligou a câmera, a luz LED iluminando o rosto bronzeado, o cabelo bagunçado, o sorriso de quem sabia que estava prestes a fazer algo grande. Fala galera, aqui é o Diego e hoje a gente tá na estação Sé caçando o famoso trem das 3h33, disse, a voz cheia de energia, enquanto caminhava pela plataforma, filmando os trilhos cobertos de poeira, as paredes manchadas, os cartazes rasgados. Ele olhou o relógio no celular, 3h32. Vamos ver se a lenda é verdade. Brincou rindo para a câmera, o som ecoando no vazio. Às 3h33 o ar mudou. Um frio cortante desceu pela plataforma e um som baixo começou. Não como o ronco de um trem normal, mas como um gemido de metal sendo torcido. Diego franziu a testa, o sorriso vacilando, mas ele manteve a câmera ligada. Vocês estão ouvindo isso, galera? Tá acontecendo alguma coisa. O trem chegou devagar, rastejando pelos trilhos. As luzes dos vagões tremendo, a placa frontal em branco, manchada de ferrugem. As portas se abriram com um chiado e o interior do vagão estava escuro, exceto por uma luz vermelha fraca que pulsava no teto. Diego riu, nervoso, mas empolgado. Caramba, é de verdade. Tô entrando, galera, não percam isso. Ele entrou, a câmera capturando cada passo, e as portas se fecharam atrás dele com um som que parecia um grito abafado. O vagão estava vazio, o ar gelado, o chão sujo de algo que parecia cinzas. Diego filmava tudo, narrando com uma mistura de excitação e medo. Olha isso, gente! Tô dentro do trem das 3h33. Será que o condutor vai aparecer? Ele riu de novo, mas o som morreu na garganta quando passos pesados ecoaram. O condutor surgiu no fundo do vagão, a figura alta, o uniforme rasgado, as mãos de ferro arranhando o chão. A fenda sorriso na face cinzenta era mais larga que nunca, quase rasgando a cabeça, e os olhos brilhavam com um vermelho infernal. Diego deu um passo atrás, a câmera tremendo em sua testa. Que porra é essa? Murmurou a voz falhando. O trem partiu, acelerando na escuridão, e Diego tentou correr para a porta, mas ela não abria. Ele gritou socando o metal, e o celular caiu da mão rolando para fora do vagão pela fresta da porta, que se abria por um segundo. O aparelho ficou na plataforma, a tela mostrando o vídeo ao vivo. O condutor se aproximava de Diego, as mãos de ferro levantadas,
a fenda sorriso se alargando como um abismo. Diego gritou um som cortado quando a transmissão cortou, a tela ficando preta. Na internet, o vídeo viralizou em horas. Os comentários explodiram. Isso é real? Eu conheço o Diego. Ele não faria algo falso assim. Alguém chama a polícia. A lenda do trem das 3h33 cresceu ainda mais e o ciclo recomeçara.